Amém. Mateus 5:11 diz: Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Podeis sentar? A seguir vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mas o sal não pode se tornar insípido, senão não pode haver como restaurar o sabor. Para nada mais vai prestar se não ser lançado fora e pisado pelos homens. Irmãos, dia a dia, quando nós clamamos, suplicamos a Deus: Deus, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero conhecer mais, eu não estou satisfeito. Né? Como diz aquele hino: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Tinha uma multidão lá, mas ninguém via Jesus. Mas Zaqueu disse assim: não, eu quero ver esse camarada aí, eu quero olhar para ele. Quando ele se esforçou, que subiu na figueira, Jesus falou assim: desce, que hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu falou: ué? Eu não sabia que o sacrifício de subir nessa árvorezinha ia me dar esse privilégio de receber esse homem. Amém, meu? Te esforça. Quer subir? Sobe. Quer ver Jesus de perto? Vai em frente. Sempre tem o sacrifício de uma figueira para se subir. Sempre tem uma fornalha para se passar. E é aí que Deus age de modo glorioso. Nós conhecemos, esse é o contexto da Escritura. Nesses dias aí nós recebemos muita notícia, vimos e ouvimos muitas coisas. E podemos ver que algumas pessoas não despertarão jamais. Mesmo que haja um grito na meia-noite, tem pessoas cujo sono é muito profundo e não vão despertar. Ouvi notícias e mais notícias de pessoas de tudo que é canto, que não entenderam. Enquanto nós sabemos, eu pelo menos sei, que houve um propósito de Deus em que eu fosse parar naqueles 18 dias de sequestro pelo Estado. Que foi um sequestro, que não foi uma prisão. Foi um sequestro absurdo. Naqueles 18 dias em que estávamos lá dentro, e Deus falando conosco e mostrando os seus propósitos e tantas coisas maravilhosas, um monte de crente por aí afora começou a falar besteira, sem saber do que estava falando. E eu disse: meu Deus, não vai ter chance para essas pessoas. O problema não é só não alcançar o propósito de Deus. A questão é que existe uma condenação eterna. E as pessoas não estão se dando conta. A Bíblia nos manda buscar a direção do Senhor. Diz a Escritura: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem pessoas querendo andar no que sabe, no que está no seu domínio. Mas revelação, meu irmão, é aquilo que você não sabe. E eu disse: Deus, eu quero andar no sobrenatural. Uns 20 dias antes eu vinha fazendo essa oração: Deus, a minha vida está muito quieta, a minha vida está muito parada, eu quero ver o sobrenatural. Eu dizia: tudo bem, Senhor, a gente tem sentido a tua unção, temos visto o fluir da palavra, as pessoas na igreja têm sonhos, têm visões, estão crescendo na graça, no conhecimento, mas eu quero mais. Eu quero ver o sobrenatural na minha vida. Eu não estou satisfeito, Deus. Não há nada que me acuse. A minha vida está caminhando, mas eu quero ver o sobrenatural. E Deus fez uma obra, como sempre a Escritura diz: além do que pedimos ou pensamos. E um monte de crente falando besteira. Até gente que frequenta aqui a igreja veio afrontar a minha esposa. E se essa pessoa voltar aqui, eu vou mandar ela se retirar. Vou botá-la para fora de púlpito. Porque se essa obra não fosse séria, eu não tinha passado 18 dias lá no cárcere. Vamos ver se há ou não autoridade sobre a minha vida. É muita ousadia. Chegou aqui,
ainda disse que eu sou cego. Sou cego, mas eu vou enxergar essa pessoa ainda no meio dessa congregação para dizer para ela: ó, eu sou cego, mas eu estou te enxergando. Sai daqui que aqui acabou o seu tempo. Se eu não disser, eu sou mentiroso. Se eu não disser isso, então eu sou mentiroso. Vocês verão. Então, meu irmão, Deus tinha o seu propósito. E-mails, hoje eu consegui ver os meus e-mails. Gente se dizendo crente, criticando, chamando-nos de fanático. Fanático? Chamando-nos de um monte de coisa. E crente, pessoas se intitulando, se vinculando a igrejas, dizendo assim: vocês têm mesmo é que apodrecer na cadeia. E assim, coisas dessa natureza. Eu digo: meu Deus, o que será dessa pessoa? Então, meu irmão, nosso lema nesse lugar é conhecer a Escritura. Porque Jesus falou a respeito de Israel, que está aí hoje comendo migalha, vivendo por causa de uma promessa feita a Abraão, subsistindo para que o nome de Deus não fique envergonhado por completo, mais do que ele já tem envergonhado. Deus falou a respeito de Israel que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, mas nesse ministério não tem isso. O que tem de livro aqui atrás, amém, e muito mais terá, e tem mais, para provocar ciúme. Dentro de poucos dias nós estaremos lançando o fundamento e faremos uma obra nesse lugar que só de ouvir vai retinir os ouvidos de muita gente. O projeto começou lá dentro do cárcere. Eu falei para o irmão Afonso: olha, quando nós sairmos em pouco tempo, vamos lançar a base de uma construção que quem olhar de longe vai ficar assustado. E é assim que será. É assim que será. Estou só aguardando Jesus assim: lança a primeira pedra. Então, meu irmão, falar sem direção de Deus é se condenar, porque Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então, tem que receber dele. Nós somos porta-voz de Jesus, então não podemos falar de nós mesmos. Temos que falar o que ele nos manda falar. As pessoas dizem: mas Jesus é amor. Para que criou o inferno se ele é amor? Por que ele se intitula justiça e juízo se ele é amor? Se só vai exercer amor, 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 amor. Mas Mateus 5,6 diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados, serão fartos. E eu confesso, eu tenho fome e sede de justiça. Portanto, um Deus que não exerce justiça não serve para mim. Jesus Cristo morreu na cruz por amor ou por justiça? Segundo os estudos que temos visto aí gloriosos na Escritura, a Escritura chama Jesus Cristo justiça nossa. Porque era necessário morrer pelos pecados da humanidade. Isso pode até consistir em amor, mas é justiça. Porque a Bíblia diz que nós fomos justificados. Então houve uma justiça. E Jesus diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aqui você vê que Jesus vem dizendo: bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, bem-aventurado aquilo outro, por vários motivos. Mas ele diz, quando ele entra nessa questão de injúria, perseguição e mentira, ele diz: regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Ele diz bem-aventurado de um monte de coisa, mas quando ele chega na perseguição, na injúria, na calúnia, ele diz: aí o galardão é grande. Porque você só é perseguido, injuriado, caluniado, quando você abre a boca para falar das grandezas de Deus. Aqui ele está dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Está chorando, vai ser consolado? É bem-aventurado, mas não pregou nada. Não abriu a boca, não falou nada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá, mas não falou nada. O camarada é manso. Não falou nada, não pregou nada, não ofendeu ninguém. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tá bom, ele tem uma recompensa, ele é bem-aventurado, ele é humilde. Tá,
não abriu a boca, ele não largou o verbo. E a Escritura diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Tem muita gente que está contentando-se com uma coroa do tamanho de um palito de fósforo. Eu não, eu quero uma bem larga, que a minha cabeça entre nela. Eu tenho olho nas coisas da eternidade. Eu tenho olho, sabe o que é olho? Ambição pelas coisas eternas. Eu tenho ouro e prata, pedras preciosas, isso para mim é esterco. Porque eu sei que há uma cidade celestial cujo artífice e construtor é Deus. Eu tenho uma experiência de arrebatamento na minha vida em que eu fui aos céus. E eu vi coisas tremendas. Eu sei que o céu é real e eu quero ir para lá. E eu tenho a ambição de ter um lugar junto do trono de Cristo. Os mártires conquistaram o espaço deles. Aonde eles estão? A Bíblia diz que eles estão debaixo do altar e falam com Deus com confiança. Até quando, Senhor, não julgas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas João depois vira e diz assim: eu olhei para o outro lado, eu vi uma grande multidão. Eu não quero estar no meio daquela grande multidão, eu quero um galardão grande. Eu vou trabalhar por ele, eu vou lutar por ele. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu nunca gostei disso, desde pequeno. Eu sempre gostei de destaque. Sempre gostei de destaque, mas nunca pisei na cabeça de ninguém. Sempre conquistei o meu espaço sem ofender o meu próximo, sem tirar o lugar do meu semelhante. Sempre foi assim. Eu jogava bola de gude, eu era muito bom na bola de gude. Os meus colegas ficavam admirados como é que numa distância de 3, 4 metros eu conseguia normalmente acertar uma bola de gude. Eu queria ser o melhor, sabe o que eu fazia? Eu arranjava uma caçambinha pequenininha, colocava nela na distância e passava horas e horas treinando. Você quer ser o melhor? Se esforça, treina, faz alguma coisa. Quando eu fui para a igreja, eu também queria ser bom de Bíblia. E eu acordava todo sábado, 8 da manhã, e lia a Bíblia até às 18 horas. Quem vai resistir essa brincadeira de 20 anos de leitura e estudo bíblico? Quem resiste isso? Quando eu abro a boca, meu irmão, quem não quiser concordar comigo tem que virar as costas e ir embora, porque ninguém me convence o contrário. Se alguém disser uma frase e disser está escrito na Bíblia, se eu disser que não está, não está. Eu conheço Bíblia, ninguém me resiste. Aonde me deixar falar 5 minutos, a Rede Globo que o diga. Quiseram uma entrevista comigo gravada e 10 minutos de entrevista. Eu vi hoje, eles publicaram, sabe quanto? 10 segundos. Publica os 10 minutos que eu falei lá? Duvido, mas eu vou persegui-los. Eu vou persegui-los por causa desses 10 minutos. Eu vou gravar um vídeo, vou jogar na internet, ameaçando eles, ou publica os meus 10 minutos de entrevista, ou eu não cessarei nunca de liberar nas faculdades o filme Além do Cidadão Kane, que é que denuncia tudo lá por dentro as edições de dentro da Rede Globo, como eles manipularam as eleições de 89 para dar privilégio aos candidatos que iriam favorecer a eles. Eu vou oprimi-los até a última gota do meu sangue. Eu não tenho ira, não. Nenhuma. Isso é só a direção que Deus me deu. Mais nada. Não tem ira, não. Quando eu sair daqui, eu vou pegar as crianças no colo e vou rir e vou brincar. Se alguém quiser me chamar para o futebol e tiver tempo, a gente vai jogar uma bolinha também. Agora, quando eu chego aqui atrás, tem que ser dito o que Ele quer. Quando eu saio daqui, eu sou um homem como qualquer outro. Mas quando se trata de Bíblia, aí nem eu olhando no espelho, nem eu não me reconheço. Então, meu irmão, você quer ser bem-aventurado? Quer regozijar? Quer exultar? Meu irmão, não é brincadeira não. Eu hoje trago sobre a minha vida um título que eu estou apaixonado por ele. O primeiro pastor preso no Estado democrático. Cá entre nós tem que ser muito bom para isso. Tem que pegar muito na ferida. Porque lá nos países da bandeira vermelha, comunista, embora o verde e amarelo nosso já esteja manchado de vermelho, mas lá nos países da bandeira vermelha, comunista,
na mão e te jogam na prisão. Aqui no Brasil não, para te jogarem na prisão, tu tem que ser muito bom. Muito. E eu trago isso como glória sobre a minha vida. Enquanto muita gente achou que eu fosse sair da prisão de cabeça baixa e humilhado, nós entramos nesse templo de algemados, eu e o irmão Afonso. E sabe para onde vai o DVD que foi gravado aqui? Vai para tudo que é quartel, Marinha, Exército, Aeronáutica. Porque Deus já revelou que vai alcançar muita gente lá dentro. Deus já revelou que vai alcançar muita gente dentro das Forças Armadas com este DVD de Nós Algemados. Vamos acordar muitos crentes que estão lá dentro. Aleluia! Muitos! Muitos! E pode catalogar os teus amigos militares. Aleluia! Porque terá DVD para a nação inteira. Pode pegar endereço, pode pegar o que for. Tem DVD para todo mundo. Porque neste ministério não tem problema com dinheiro. Enquanto temos Deus, não temos falta de nada. Então, meu irmão, tem que ser bom demais. Para num país democrático, nós sabemos que não existe isso. Mas, tentando fazer uma capa de democracia, alguém vir te perseguir e deturpar, como eu estava lendo os jornais, deturpar claramente o que você diz. Eu vi uma edição, meu irmão, presta atenção numa coisa. Eu falei da entrevista de 10 minutos, não falei? Eles publicaram 10 segundos da entrevista com 3 cortes. A Rede Globo fez isso. 10 minutos de entrevista, eles publicaram 10 segundos e nesses 10 segundos editaram 3 vezes. Porque eu sou muito bom. Eu sou bom demais. Eu dou trabalho para eles. Dou muito trabalho. Sabe por que eu sou bom demais? Porque eu reconheço que acima de mim há um Deus. Aleluia! Eu sou bom mesmo, sabe por quê? Porque as minhas vestes são branqueadas no sangue de Cristo. Eu não estou preocupado se amanhã eu vou comer, beber ou dormir. Eu estou preocupado que o nome de Cristo seja glorificado cada vez que eu desperto. Sou a pessoa mais simples dessa terra. Sou a pessoa mais simples desse mundo. Mas eu já falei nesse púlpito que vou apertar de tal maneira, porque Deus já me deu a direção, vou apertar de tal maneira que eles serão obrigados a falar em mim. Não vão resistir. Pode ser democracia, pode ser o que for. Não vão resistir a tantas verdades. E Deus nos tem dado a direção. Mas o triste, como eu estava falando, é que às vezes as pessoas estão muito cegas. E mesmo que haja um grito da meia-noite, como a parábola das 10 virgens de Mateus 25, ainda assim as pessoas continuam adormecidas profundamente. E vai chegar uma hora em que será dito, fechou-se a porta. E vão querer voltar a bater na porta, Senhor, abre-nos a porta. E será dito, nunca vos conheci. Lá em João 8,32 diz, conhecereis? A verdade vos libertará. Irmão, tem que suplicar, tem que clamar, buscar, tem que entender que a palavra de Deus é comparada a pérola. E pérola você não acha em qualquer lugar, pérola tem preço. Tem que pagar o preço do estudo, tem que pagar o preço da oração, tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, não vai levar. Né? Já viu aquela música que diz, aqui não paga, mas também não leva. Não tem essa música? É assim que funciona. Tudo tem preço. Tudo tem preço. São horas de oração. Quer conquistar as coisas espirituais? Tem que ser horas de oração, tem que ser horas de estudo bíblico, tem que ser horas de busca da face do Senhor, senão você não conquista nada. Você vira um cristão pateta e palhaço, entrando e saindo de Bíblia na mão dentro da igreja. Tem que conhecer para não ser destruído.
E aí, alguém mencionou essas duas frases que eu quero falar, que foi mencionada, de pessoas que são cegas. Uma pessoa em contato aqui com o ministério disse o seguinte, não disse para mim, disse para a minha esposa. Como é que é? Ele foi preso? Mas um cristão não pode ser preso. Nós pregamos o amor. Como que vai ser preso? Pedro pregava o amor? Paulo pregava o amor? Não vamos nem falar de Jesus agora. Mas Tiago pregava o amor? Tem uma lista aqui, ó. Paulo foi o homem das prisões, não foi? Como aquele homem foi preso? Lembra que à meia-noite Paulo e Silas cantavam dentro de uma prisão? Ora, mas Paulo podia ser preso. E nós cristãos não podemos. Por quê? Nós pregamos uma palavra diferente da deles? Pregamos a mesma coisa. Como é que alguém vem dizer que um cristão não pode ser preso? Tem cristão com a cabeça na guilhotina aí, ó, lá na China, na Coreia do Norte, na União Soviética. Paulo foi o homem das prisões, inclusive foi decapitado, segundo a tradição judaica. Pedro, 2 prisões registradas em Atos, e foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição judaica. João foi extraditado para onde? Para a ilha de Patmos. João foi tão terrível, já estava meio velhinho, João. Aí disse, não vou matar esse cara não, vou mandar ele para a ilha de Patmos. Mandaram João para o exterior lá da ilha de Patmos, e lá ele recebeu o livro de Apocalipse. Estevão, o que aconteceu com ele? Foi apedrejado, foi morto à pedrada. E o cristão não pode ser preso, né? Tiago, o que aconteceu com ele? Decapitado pela espada de Herodes. Tomé, martirizado na Etiópia. Jeremias, aprisionado num calabouço. Isaías, cerrado no meio. Ivan, o soldado soviético, morto pela KGB. Na China e na Coreia do Norte, sangue de cristãos são derramados todo dia. Aí vem um crente estúpido do Brasil e diz que um cristão não pode ser preso. Depende do cristão. Amém? Depende do cristão. Agora, vamos falar de Jesus. Ele disse, se perseguiram a mim, perseguirão vocês. Mas só que tem muito crente que está preocupado só com a sua vidinha social. Ele não é um revolucionário. E Jesus foi um revolucionário, não foi? Claro que foi. Jesus preocupou Herodes. Não diz a Bíblia que Herodes queria matar Jesus? Diz. Não diz a Bíblia que os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus estavam preocupados com Jesus porque a multidão seguia? A multidão dizia, esse aí não ensina como os escribas e fariseus, não. Ele ensina como quem tem autoridade. Então, meu irmão, se Jesus, o líder da causa, foi martirizado, ele disse, a um discípulo cabe ser igual ao seu Senhor. Ele disse, ser fiel até a morte. Então ele está deixando claro que o que aconteceu com ele, também estamos sujeitos que aconteça conosco. Aí você pega crentes de 40 anos de igreja e dizem coisa desse tipo. Um cristão não pode ser preso. Nós pregamos o amor. Mentira, nós não pregamos só amor. Quem prega só amor é hipócrita, está interessado em dízimo e oferta. Que o evangelho não consiste em amor, o evangelho consiste em justiça. Tu é salvo pelo amor ou pela justiça? Amor seria Deus dizer assim, não, eu amo aquele camarada ali, perdoados estão os teus pecados, acabou a história. Isso seria um amor, mas não. Deus olhou e disse assim, aquele camarada está cheio de pecado, ele vai para o inferno, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Eu tenho que pagar o preço do pecado dele. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Isso não é só amor, isso é justiça. Nós tivemos que ser justificados.
Meu irmão, quer conhecer uma igreja mentirosa, hipócrita, um pastor mercenário, ladrão, safado? É muito simples. Entra lá e vê um cidadão pregando só amor. Ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é mercenário. Porque o evangelho não é só amor, ele é justiça. O evangelho é sangue, é suor, é lágrima. O evangelho é perseguição, o evangelho é calúnia, o evangelho é difamação, o evangelho é tribulação e o evangelho é glória de Deus. Então, meu irmão, cuidado. Muita gente está por aí, não, eu sou um exímio cidadão. A minha vida é intacta, né? Eu nem falo de Jesus no meu trabalho, que é para não levantar polêmica. Não vai falar de Jesus no trabalho, nem em canto nenhum. Vai deixar para falar quando descer ao inferno. Fala lá à vontade. O momento é aqui e agora. A hora é essa de nós pregarmos a verdade. Agora, quando você tem medo da morte, você não vai pregar a verdade. Porque o mundo oprime você de tal maneira. Mas Jesus falou assim em Atos 1,8: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu clamei muito por essa virtude. Quando eu me converti, eu era o crente mais covarde que esse mundo possa ter. Eu dizia para Jesus, uma vez sentado na borda de um batistério de uma igreja, eu dizia: Senhor, eu sei a necessidade de pregar a Tua palavra, mas Senhor, desculpe falar assim, mas eu sou um covarde, eu não tenho coragem de abrir a minha boca para falar do Teu nome. Poucos anos depois eu estava pregando dentro dos trens e pregando nas praças e vendo vidas se convertendo em tudo que era canto. Em pouco tempo depois eu estava dando aula para os meus professores. Em pouco tempo depois eu já colocava os meus pastores em xeque pelo conhecimento bíblico. Você quer a virtude do Espírito Santo? Ela é para você ser testemunha. Testemunha de quê? Do que Ele te der a fazer, a falar, a realizar. Então, meu irmão, esta é a nossa mensagem. Diz aqui: bem-aventurados sois quando por minha causa. Jesus está falando por minha causa. Não é pelos teus interesses, não é pelo que você pensa, não é pelo que você acha. É pela causa dEle, pelos conceitos e princípios dEle. Vos injuriarem. Injuriarem quer dizer te incomodarem e te perseguirem, te oprimirem e mentirem a teu respeito. Regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quer saber como tem que ser a sua vida? Se espelhe naqueles que foram perseguidos. Porque aqui está dizendo: assim perseguiram os que foram antes de vós. Tem que se espelhar neles. Se espelhe em Isaías cerrado no meio. Se espelhe em Jeremias jogado no calabouço. Se espelhe em Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Se espelhe em Daniel na cova dos leões. Se espelhe em José vendido como escravo para o Egito. Se espelhe naqueles que foram perseguidos. Não te espelhe em quem prega paz e amor. Não te espelhe em pastor hippie. Eu estava vendo ainda há pouco uma reportagem na internet de um pilantra desgraçado intitulado pastor, rodopiando no meio dos demônios lá da Umbanda, dizendo, não tinha nem palavra quando o repórter entrevistou ele, e o repórter deu um checkmate nele. E aí, já deu para mudar de opinião? E ele teve que engolir seco, desgraçado. A Bíblia diz que entre luz e trevas não tem comunhão. E uma coisa que tem ofendido muito a religião espírita é o nosso ministério dizer que aquele lugar é um lugar de invocação de demônio. E ninguém vai me calar. É o que eu penso e é o que eu prego. Doe quem doer. Então, meu irmão, quer exaltação? Quer alegria? Exultai-vos e alegrai-vos? Quer um galardão grande? Então atinja uma posição de tal maneira que você seja injuriado, perseguido
e que mintam a seu respeito, aí o teu galardão será grande. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem
glorificamos, Senhor, pela Tua palavra em nosso meio, Senhor. Te glorificamos, Senhor, pela transformação em nossa mente, Senhor. Te glorificamos, Senhor, pela transformação no nosso caráter, Senhor, nos nossos princípios, Senhor, do que nós achávamos, do que nós pensávamos, Senhor. Verdadeiramente, Senhor, Tu operas além do que pedimos ou pensamos, Senhor. Quando tu estende o teu braço, Senhor, ninguém pode impedir, Senhor. Quando estende o teu braço, Senhor, nada pode impedir o teu agir, o teu mover, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, e te glorificamos, Senhor. Te pedimos, Senhor, ser conosco, Pai. Expurga-nos, Senhor, dos pecados que nos são ocultos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender o teu querer, Pai. Nos ajuda a compreender a tua vontade, Senhor, para que assim, Senhor, possamos andar, Senhor, no centro da tua vontade, Senhor. Pois a tua palavra diz, Senhor, que é preferível a morte, Senhor, do que perder a tua graça, Senhor. Queremos te agradar, Senhor. Queremos glorificar o teu nome, Senhor, com as nossas vidas, Senhor. Por isso, Senhor, derrama a unção nesse momento sobre as nossas vidas, Pai. A unção que despedaça todo jugo, Senhor. A unção que rompe toda a cadeia na mente, Senhor. A unção, Senhor, que verdadeiramente nos faz mais do que vencedores, Senhor. Pois tu morreu por nós, Senhor. E nós temos que ser fiel até a morte contigo, Senhor. Nós temos que ir até o fim, Senhor, pelo teu evangelho, Senhor. Pela tua causa, Senhor, e não pela nossa, Senhor. Por isso nos liberta, nos ajuda, Pai. Nos fortifica, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Pois nada somos, nada temos, Senhor. Somos pó e cinza, Senhor. Nos ensina a ser discípulos, Senhor. Nos ensina a ser servos, Senhor. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos fortifica, Senhor. Sonda a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. E guia-nos, Senhor, pelos teus caminhos, Senhor. Pelas tuas veredas, Senhor, que são eternas, Senhor. Pois está escrito, Pai, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não há nada errado com o teu caminho, Senhor. Não há nada errado com a estrada que tu estende diante de nós, Senhor. Nós temos que nos enquadrar como servos, Senhor, para compreendermos, Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, conta conosco, Pai. Nos capacita e nos envia, Senhor, para que assim, Senhor, o teu nome santo seja glorificado. Não a nós, Senhor, mas toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Sobre as nuvens com glória e poder, Ele do céu apareceu.
verdadeiro Deus, digno de honra, glória, louvor e adoração. Como está escrito, ó Deus, na tua ideologia, no teu livro, na tua palavra, antes de ti Deus não houve, e após nenhum se fará. Te glorificamos por esta revelação, esse entendimento, este conhecimento, ó Deus, pois sabemos que servimos a um Deus único, vivo, verdadeiro, não um falso Deus como muitos espíritos enganadores se têm portado, ó Deus, por aí afora. Mas sabemos nós em quem temos crido e estamos certos de que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Te glorificamos pelas marcas dos grilhões, das cadeias e dos açoites. Te glorificamos, ó Deus, porque o privilégio, ó Deus, é nosso, ó Deus, e a glorificação é Tua, Senhor. Assim como Pedro e João, ó Deus, saíram exultantes da prisão, e porque tinham sido dignos de serem afrontados e vituperados pelo nome de Cristo, assim nós também Te glorificamos, pois sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Agora, Deus, despede o Teu povo na Tua graça, na Tua paz. Não, ó Deus, tirando os inimigos do caminho, não, mas derramando unção, autoridade e poder sobre a vida do Teu Filho, para que tenhamos nós, ó Deus, combate com as trevas, para mais uma vez dizermos: só o Senhor é Deus. Deixa vir os mares, deixa vir os desertos, deixa vir os gigantes dos vales, deixa vir o vale da sombra da morte, pois nós já sabemos em quem temos crido, e estamos certos de que Tu és poderoso, ó Deus. Assim despede o Teu povo na Tua graça, na Tua paz, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem virtude do alto para serem testemunhas. Aqueles que assim desejam, declaram: amém. Pois a vitória é nossa. Aleluia. O Senhor nos abençoe. Vamos em paz em nome de Jesus.